Aqui, ó, eu trago esses dois aqui porque minha palestra é chata pra caramba, vocês vão ver. Então aí eu trago os meninos aqui que sabem se comunicar bem, que aí eles me ajudam a fazer o negócio ficar mais interessante, né? E eles estão com um trabalho aí excepcional na parte de escola, que eu também gostaria até de usar aqui o espaço e falar um pouquinho. Eles estão aí com uma escola de instalação em São Paulo, que é um trabalho muito bonito. Eu tenho participado lá algumas vezes e, cara, vale a pena. Vocês deviam aí buscar e entender isso aí, porque é um negócio ímpar aí. É uma coisa muito boa para vocês aí. Obrigado, valeu, Alexandrão. Boa noite, pessoal. Tudo bem aí? Tá todo mundo meio cabisbaixo? Boa noite, pessoal. Então tá bom. Se continuar desse jeito aí, velho, vai desarmar por baixa pressão. Boa noite, pessoal. Agora sim, meu patrão. E aí, vocês fazem solda ou brasagem aqui? Brasagem? Qual que é a diferença de solda e brasagem? Oi? Para quem não conhece o Alexandre, ele é engenheiro mecânico, 30 anos já de solda, não é não? Mais ou menos isso? Um pouquinho mais. Então tá, você vai falar um pouquinho aqui sobre o básico de brasagem e aí a gente entra falando um pouquinho da prática, pode ser assim? Perfeito. Então tá bom. Pessoal, é o seguinte, rapidinho, mais de 70% dos problemas mecânicos de aparelho de ar-condicionado é vazamento. Vazamento de fluido refrigerante. E esse vazamento... Oi? Não, fica sossegado. Mais de 70% de problema de mecânico é vazamento. E desses 70%, uma parte é flange e outra parte é brasagem, é solda, união de tubulação. Então, infelizmente, a gente tem um produto no mercado muito simples, muito barato, com uma mão de obra que às vezes não é a mão de obra mais qualificada. Então a gente está querendo virar esse jogo. Então aqui é uma palestra técnica, mas só que se você compreender o conceito, você vai reduzir muito o seu pós-venda de vazamento de fluido refrigerante. A verdade é assim, eu conversei com algumas pessoas ali fora já entre ontem e hoje, e você percebe muito que todo mundo conhece o quê? O Foscopper branquinho, que eu costumo falar, a gente viu já isso, a loja é só o que se vende, é o Foscopper branquinho. Teve um rapaz hoje que estava conversando comigo sobre alumínio. Aí eu perguntei, que solda você usa? Ele falou, não sei, eu chego na loja e pergunto, o que tem aí para soldar alumínio? Então assim, mas isso assim é um pouco engraçado, mas no fundo, a escolha do material é muito importante. Antes de a gente chegar na escolha do material, nós vamos falar um pouquinho de alguns conceitos básicos também, porque essa brincadeira também do que é solda, o que é brasagem, é interessante, porque conhecendo a fundo o que vocês estão fazendo, facilita na hora de tomar decisão, porque lá no dia a dia, não dá tempo de você pegar o livro, de você olhar, de você entender, aí você bota fogo, pega o material e faz. Entendendo como ele funciona, é mais fácil de corrigir. Porque lá não é tudo perfeito, a gente sabe disso, lá tem as dificuldades, né? Então vamos lá. A ideia primeira é diferenciar solda de brasagem. Aqui é um pouco longo o texto, mas na essência é o seguinte, a solda, você derrete o material que você está unindo. Então você vai unir 2 tubos de cobre por solda, você derrete eles chegam no ponto de fusão, tá? Quando você faz uma brasagem, já é um pouco diferente. Você faz a união sem derreter os corpos. A única coisa que você funde é a liga de brasagem, ou aquela solda que a gente fala, ou o Foscopper, ou a solda alumínio, ou a solda prata, ou o Silfoscopper, é o que vai ser fundido e o que vai gerar a união dos corpos. Beleza? Isso é fundamental, assim, é o primeiro princípio básico. Tem algumas coisas que a gente vai falar agora. Então, Alexandre, vamos lá. A solda, a gente vai pegar os 2 materiais e a gente vai unir com o calor ali e fazer aquele cordão, certo? No caso, vai fundir os materiais. Fundir os dois, pode ser adicionando material ou não, pode ser, quando você faz uma solda MIG, você pode colocar um fio, só que normalmente é o mesmo material que você está fazendo, o mesmo ponto de fusão. Aí você derrete tudo. Derrete os corpos, derrete o material. Então,
É como se eu tivesse 2 tubos de cobre e uma vareta só cobre e fundisse tudo. Basicamente é isso. Precisaria ter muita habilidade para fazer, né? Porque o risco Sim, é sim. enorme de você estragar isso aí, principalmente em campo. Então, basicamente é isso aqui, ó. Uma visão para ver de uma forma mais gráfica. Aqui, a solda. Tudo na mesma temperatura. A brasagem, a liga de brasagem é o que vai fundir. Você vai trabalhar nessa temperatura. Os pontos de fusão dos outros elementos são mais altos. Isso já possibilita vocês de unirem materiais dissimilares ou diferentes. Por exemplo, aço e cobre, alumínio e cobre. Ô Alexandre, então deixa eu ver se eu entendi. Aqui a essa temperatura, um exemplo, o cobre iria fundir, ele iria derreter. Só que a minha vareta de adição, ela derrete bem antes. Exatamente. E consegue unir os materiais. Então isso é a brasagem. Exatamente esse é Obrigado. o princípio. Um outro ponto que é importante de salientar é assim, uma diferença básica. A solda, ela te dá uma resistência maior do que o do corpo. Por exemplo, naquele ponto de união, onde tem a costura de solda, a resistência do material ali ele é mais forte do que o resto. A brasagem não. A brasagem é uma união que é por difusão, é uma camada pequena, que a gente vai ver agora, e ela é frágil. Então, por exemplo, você brasar dois elementos, com esforço você consegue arrancar um do outro. Ele tem uma camada muito pequena de união. Por isso que a gente precisa de uma área grande na hora de fazer a brasagem. A gente precisa de uma ancoragem, precisa de superfícies em contato para você poder ter mais resistência. Beleza? A gente vai olhar agora isso. Então aqui é um pouquinho do como acontece, né? Não sei se dá para entender bem. Aqui é a liga de solda, que está fundindo. Aí ela começa a reagir. Isso aqui é uma ampliação bem grande, até ela formar aqui uma união. Essa união ela vai para os dois lados. Aqui é só para ilustrar, ó, isso é o corte, por exemplo, da parede de um tubo, onde foi brasado. Tá? Então está ampliado milhões de vezes. Só para ter uma ideia, ó, isso aqui é a parede do tubo, essa aqui é o tamanho da união. Então é uma camadinha bem fina. Se você, por exemplo, soldar, que nem eu falei, duas peças e arrancar uma da outra, você vai perceber que fica um pouco do material acaba ficando grudado no outro lado, quando tem uma boa característica de brasagem. Então você consegue soltar. Ele não tem uma boa resistência mecânica, não é para isso. Brasagem não é para isso, beleza? Aqui um outro conceito. Todo mundo conhece, já ouviu falar de capilaridade? Então, capilaridade é uma característica da brasagem também. Tá? E a prata é um dos elementos que tem a maior capilaridade. O que é a capilaridade? É a capacidade dessa liga, na hora que ela derrete, que ela está líquida, dela penetrar numa junta. Então ela cria uma força e ela entra por essa junta. Isso é o que possibilita vocês fazerem brasagem à união de tubos. Então, se você lembrar, a gente faz o quê? Faz aquela bolsa e a solda ela tem que entrar lá. E não é por gravidade, a gente já fez aí algumas brincadeiras. Você pode soldar até ao contrário, deixar a fresta virada para baixo e a solda ela vai subir, por capilaridade. Quando ela derrete, ela procura a região mais quente, porque é o que está gerando ela manter derretida, e ela gera essa força e ela sobe na fresta. Tá? Ô Alexandre, então Isso é muito legal. Se a prata ela tem uma facilidade maior com essa força, com essa capilaridade, então é por isso que os fabricantes utilizam bastante a vareta de adição que tem uma porcentagem maior de prata na fábrica, não é isso? Exatamente, porque ela te dá uma garantia maior disso. E assim, na fábrica é mais fácil, né? Na fábrica você controla a medida dos componentes, aí você calcula a folga direitinho, então ela vai estar medidinha, porque a folga ela vai, para você ter uma ideia, ela varia de 5 centésimos até 2 décimos. Então, na prática, você nem mede. Você faz uma bolsa já com o equipamento que você tem e vai unir.
Na fábrica ele está num ambiente controlado, né? Tá tudo tranquilo. A gente na rua que é o complicado, em cima de uma escada, uma ventania, aí é que é foda. E mesmo assim, o pessoal vai para uma solda quando são produtos com maior valor agregado, mais caros, ele vai colocar mais prata. Porcentagem maior de prata, né? Exatamente. Então aqui, ó, é para explicar a capilaridade, tá? Deixa eu passar para o lado de cá. Então aqui, ó, aqui você tem uma liga de solda aqui embaixo, não sei se dá para entender, são duas chapas. E aqui foram geradas frestas na chapa. E aí aquecido aqui a solda. Em função da largura da fresta, o material alcança alturas diferentes. Dá para perceber aí? Essa força que tem, ela tem uma variação. Depende da liga que você está usando, né? Aí você vai calibrar a folga para a liga, então não é todo o material que você vai fazer a mesma folga. E depende da fresta. Então, por exemplo, você está lá, a gente fala muito, né? Você faz uma bolsa com uma ferramenta ruim, uma ferramenta mais simples, mais barata. Ela às vezes vai te gerar não uma circularidade boa. Então você vai ter lados da junção que tem uma folga maior e lados uma folga menor.